natureza corpuscular da luz, depois daquelas experiências de Young, de Fresnel, sobre interferência, difração da luz, depois de Maxwell. Ainda vamos discutir teoria corpuscular da luz? Vamos. Houve uma reviravolta. Lembra-se que Newton defendia a natureza corpuscular da luz? Luz composta por diminutas partículas. Newton não deu o nome a estas partículas. Quem deu o nome a essas partículas foi Albert Einstein. Sim, ele mesmo. Porque Einstein formulou uma proposta de uma teoria corpuscular da luz. De forma que agora estamos diante de grandes problemas. Uma teoria, duas teorias, e qual é a que está certa? Bom, vamos primeiro falar, então, da teoria corpuscular da luz. E aqui eu gostaria de falar isto abordando, primeiramente, a proposta de Newton, que é de uma teoria corpuscular da luz. Isso, 1680, como sabemos, aproximadamente, né? 1680, aproximadamente. Newton sugeriu isso, mas caiu no esquecimento, como eu disse antes, por conta daquelas experiências e por conta da teoria de Maxwell também. Mas eis que, no ano de 1900, muito tempo depois, Max Planck estava diante de um problema muito interessante e que ninguém conseguia explicar. Vamos depois falar deste problema, que é simples. Podemos entender a luz proveniente do Sol? Podemos entender o espectro da radiação emitida por um corpo aquecido? Sim, pode ser você. Nós também emitimos radiação. A visão noturna, aquela com equipamentos especiais, só é possível porque você, a uma temperatura de 37 graus centígrados, emite radiação. Nós emitimos radiação, porque estamos aquecidos. É um problema que aparentemente é simples, mas não é. Não é. Para explicar o espectro da radiação emitida por um corpo a uma certa temperatura, conhecido como radiação do corpo negro, é o nome deste problema, um indivíduo de nome Planck, e ficou famosíssimo. Prêmio Nobel, por exemplo, assegurado, mas ele inaugurou uma nova era na física, a física quântica. Claro que Planck não se deu conta da relevância do que ele estava fazendo do ponto de vista de uma revolução. Ele queria apenas explicar um fenômeno. Para explicar esse fenômeno, ele fez uso de uma hipótese bem simples. A energia de objetos, ou da radiação, melhor dizendo, a energia da radiação dentro da caixa, essa energia, ela aparece em quântons. Olha só, começou a teoria quântica aí. Ou seja,
Planck disse o seguinte: a energia da radiação dentro da caixa, ela é igual a um número inteiro, n igual a 1, 2, 3, 4, n um número inteiro, vezes h vezes ni. Ni é a frequência da radiação. É a ideia da radiação em pacotes de energia. Era isso que o Planck propunha. A radiação dentro de uma caixa aquecida era tal que as energias possíveis para essa radiação eram dadas por essa regra aqui. Tirou isso do nada. Na verdade, o que o Planck estava propondo é a quantização da radiação. Estava falando aqui dos quântons da radiação, que são os fótons. Mas ele não avançou essa ideia, ele apenas propôs isso. E aí conseguiu explicar o espectro da radiação do corpo negro. Só com base nessa hipótese aqui, de que a energia vinha sob a forma de pacotes de energia. Ni é a frequência e H é uma constante que depois ficou famosíssima, conhecido como constante de Planck. É uma das constantes mais fundamentais da natureza, 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Joules vezes segundo. É uma constante fundamental da física. Mas aqui nós temos a origem da teoria quântica e da famosa constante de Planck para explicar isto. O espectro da intensidade da radiação eletromagnética emitido por objetos aquecidos. Você, uma estrela, ou quando colocamos uma barra de ferro num forno que vai se aquecendo, emitindo radiação eletromagnética, não importa qual seja o caso. Planck propôs isso. Depois de Planck, isso em 1900, o início da teoria quântica, Planck estava propondo o quantum da radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética seria composta por quântons de energia, H-ni. 5 anos depois, Einstein, em 1905, para explicar o efeito fotoelétrico, que vamos apresentar em detalhes daqui a pouco. Para explicar o efeito fotoelétrico, um efeito muito interessante que a teoria clássica não explica de jeito nenhum. Para explicar o efeito fotoelétrico, Einstein voltou à ideia de Newton. A luz, de acordo com Einstein, tem uma natureza, propôs Einstein, natureza corpuscular, ou seja, você não consegue ver, porque essa é uma outra questão, mas o fato é que a luz é composta por diminutas partículas. Olha só, agora estamos aqui com a ideia de que a luz
é composta por partículas que se movimentam a uma velocidade muito alta, são os fótons, né? A velocidade da luz. A velocidade da luz. Aqui temos então uma outra teoria. A luz composta por partículas, né? Essas partículas recebem o nome de fótons. Fótons. Einstein deu esse nome, né? E, em seguida, ele propôs que estas partículas são dotadas de uma energia de tal maneira que a energia de um fóton, estou falando da energia de um fóton, é igual a H vezes Ni. Quem é H? Bom, H está aqui. É aquela constante proposta por Planck. É essa constante aqui. Veja só que coisa curiosa. Existe alguma coisa de semelhante nessas duas propostas. É verdade, é verdade. Aqui nós temos o início da teoria quântica da radiação. Essa teoria aqui proposta por Einstein vai mais longe, porque explica qual é o quantum da radiação. O quantum da radiação recebe o nome de fóton. Fóton é uma partícula. A luz seria, ou é, composta por partículas conhecidas como fótons. A energia dos fótons, numa radiação eletromagnética de frequência Ni, é igual a H vezes Ni. E essa, então, foi a proposta revolucionária de Einstein. Mas, depois dessa proposta de Einstein, nós tivemos ainda uma outra surpresa conhecida como espalhamento Compton, né? No que consiste isso? Isso em 1929. Né? No que consiste isto? De novo, você tem aqui radiação eletromagnética. Na verdade, ele interpreta isto aqui como sendo colisões de partículas. Radiação eletromagnética. Aqui você tem um elétron. Essa radiação eletromagnética tem uma frequência e incide sobre um elétron. Esse elétron sai numa determinada direção. Esta luz segue numa outra direção, mas com um comprimento de onda diferente, ou com uma frequência diferente. De forma que o problema aqui consiste em explicar a diferença de frequências em função desse ângulo θ aqui. Compton explicou isso utilizando a teoria de Einstein. Qual é a teoria de Einstein? Estamos falando aqui de bolinhas de bilhar. Eu tenho um fóton, agora estou falando de um fóton, com uma energia igual a H vezes Ni, colide com um próton, estamos falando de bolas de bilhar, o próton sai nessa direção e o fóton, sendo uma outra partícula, sai numa outra direção. Ora, Compton ganhou o prêmio Nobel por conta da explicação e hoje sabemos que, de fato, a gente pode entender a interação entre um fóton com um elétron, como se fora uma colisão entre este fóton com um elétron, resultando da colisão um outro fóton saindo numa outra direção e o elétron saindo numa outra direção. Ou seja, temos aqui um processo de colisão de duas partículas,
um próton, colidindo com um fóton, produzindo um fóton e um elétron, ou um próton. Aí pode ser qualquer partícula. No caso, fóton colidindo com um elétron, resultando num fóton com energia diferente, momento diferente, e um elétron com energia e momento diferentes. O fato é que nós temos aqui uma sequência de propostas que consolidaram a ideia de que a luz exibe uma natureza corpuscular.